Nós estávamos aqui antes da live começar falando sobre futebol feminino. Eu acho que é um ótimo assunto. Nós tivemos aí o jogo feminino entre Corinthians e São Paulo. Apesar de eu ser corintiana, queria dar os parabéns às mulheres do time do São Paulo que ganhou, né? Então, eu acho sempre muito bom a gente valorizar o futebol feminino. E eu queria saber a opinião do colega Adrilles sobre o futebol feminino. É um horror, é uma porcaria, é muito ruim. Eu não tenho nenhum problema com as mulheres nos esportes, inclusive quando as mulheres são biologicamente reais, mulheres competindo com mulheres, né? A questão que se coloca é, o futebol masculino, ele é muito melhor que o feminino, e isso dá exatamente uma tradução em termos de público, que é muito mais alto. A Globo tentou fazer, empurrar a goela abaixo, o futebol feminino para o público brasileiro, e não funcionou. Por quê? O futebol, ele envolve força, vigor, velocidade, e quando na projeção de campo, com gol mais alargado, você vê as mulheres se movimentando de maneira mais tíbia, mais fraca, com menos velocidade, com menos vigor, com menos força, o espetáculo em si do futebol fica meio canhestro, fica limitado pelo limite da força e do vigor e da velocidade das mulheres dentro das mesmas regras e do mesmo espaço físico que os homens. Talvez reduzisse o número de jogadores ou reduzisse o tamanho dos estádios, mas isso você teria que fazer uma nova estrutura para o futebol feminino. Isso não é nem uma questão de machismo ou feminismo, ou de masculino ou feminino. No vôlei, as mulheres se dão bem exatamente pela destreza e pela velocidade que pode ser comportada durante a estética do jogo. Na natação, no tênis. O futebol, ele não é funcional para o espectador como espetáculo. Parece que as pessoas estão mais lentas, mais frágeis, porque são eventualmente mais lentas e mais frágeis dentro das mesmas regras do jogo masculino. Eu acho que não é funcional e não dá público e não dá grande audiência por causa disso apenas, exclusivamente. Adrilles, você está totalmente errado e a sua opinião é preconceituosa e machista. É conceituosa. Veja, agora eu vou argumentar. Primeiro, as mulheres jogam futebol extremamente bem. E elas não são fracas, não são frágeis, elas jogam futebol de igual para igual com as outras mulheres. E mais, o futebol feminino está se superando em termos de público no Brasil. Então, as últimas vezes que houve campeonatos femininos, e como eu sou corintiana, acompanho mais o time feminino das Brabas do Corinthians, o estádio da Arena lotou, esgotaram todos os ingressos. As pessoas hoje vão com as suas famílias assistir o futebol feminino. Então, assim, a sua visão é totalmente ultrapassada. Uma visão machista de que as mulheres não podem jogar futebol. Você sabe que no Brasil, inclusive, elas já foram proibidas de jogar futebol. E elas conseguiram, com muita luta, passar a jogar futebol de forma legal. E tem os times, ainda bem que estão investindo no futebol feminino. E o espetáculo é maravilhoso. Você vê uma Marta jogando futebol, você vê a Copa do Mundo do futebol feminino. Então, assim, eu acho que você tem que rever aí os seus conceitos. Não dá pra você ser preconceituoso a ponto de falar preconceituoso, sim. Eu não sou preconceituoso. Você tá tendo um preconceito em relação às mulheres jogarem futebol. Eu tô fazendo uma avaliação objetiva e honesta que é referendada pela falta de público que tem o espetáculo do futebol feminino. Eu não tô dizendo, não tô querendo impedir ninguém de jogar. Eu nunca falei que, eventualmente, houve um tempo em que deveria ser proibido o futebol feminino. Elas têm o direito, e todo o direito, de jogar futebol. Mas, do ponto de vista estético, do ponto de vista da dinâmica do jogo, isso não é atrativo para o público pelas razões que eu aqui já mencionei. Entendeu? A questão, eu acho que são coisas que eu não gosto de ver. Mulher lutando é uma coisa que me incomoda profundamente, exatamente pela maior delicadeza, pela maior sensibilidade, pela maior menor força física das mulheres. Alguns esportes eu acho que são menos adequados à condição feminina do que o esporte masculino. O esporte masculino de luta, por exemplo, boxe masculino, isso existe. Boxe feminino praticamente inexiste. Porque as pessoas não querem tanto assim ver as mulheres dando socos. É uma coisa eminentemente masculina, essa coisa da agressão. A agressividade, o esporte do futebol é extremamente violento, é um esporte de corpo, de choque. Entre as mulheres, eu acho que passa pela mesma dinâmica do boxe, nessa questão de esporte de contato, né?
O tênis não tem contato, vôlei não tem contato, o esporte do futebol tem contato e exige uma maior velocidade e força física. Do ponto de vista do espectador, o espectador tende a concordar comigo, pelas minhas mesmas premissas básicas, técnicas apenas, nada a ver com ideologia, ou com feminismo, ou com machismo. Tanto é assim que o esporte masculino é mais visto, melhor remunerado no mundo inteiro. Isso não é só no Brasil. O esporte feminino, a não ser nos Estados Unidos, que é um país que desprezam profundamente futebol, eles concedem uma maior vantagem ao esporte feminino. Mas mesmo assim é ínfimo nos Estados Unidos, você percebe? O esporte feminino, ele não é valorizado no mundo inteiro exatamente porque ele não tem reverberação, porque ele é um espetáculo não tão interessante de ver como o masculino. É simples assim, sim. Não, discordo Silvinha. totalmente, porque, primeiro, é óbvio que tem mais público do futebol Muito masculino, porque o futebol masculino está há muito mais tempo competindo. As mulheres eram proibidas de competir, as mulheres eram proibidas de estar nos times. Há muito pouco tempo atrás é que os times passaram a investir nos times de futebol feminino. Então, assim, elas estão galgando agora, tentando superar os obstáculos que foi imposto para elas por uma sociedade machista, que tinha exatamente esse pensamento, que futebol não era coisa para mulher. Ou que tinha coisa que era pra mulher, tinha coisa que é pra homem. Então, essa visão que você tem de que tem alguns esportes que são pra mulher e alguns esportes que são pra homem, é uma visão machista, sim. Não, é uma visão do telespectador. Machista, mulheres foram proibidas de fazer determinados esportes por décadas, por séculos sim, também. nós superamos. Mas, eventualmente, isso já foi superado. Na natação, a questão é equânime. No vôlei, a questão é equânime. No basquete, inclusive, é uma questão praticamente equânime. No handball, é uma questão equânime também. O futebol, não. O futebol tem exatamente uma tradição mais masculina no Brasil. Eu concordo com você. Mas o vôlei foi capturado exatamente pelo time de homens e de mulheres. O tênis também por homens e mulheres. O basquete, a gente tem ídolos. A Marta, a Hortência, inclusive, ícones. No vôlei, a Ana Paula Henkel, sua ídola, que eu sei que virou comentarista esportivo, comentarista política. Você tem, em outros esportes, não tem nada a ver com machismo e feminismo. Outros esportes, grandes destaques femininos. O futebol não se coaduna. E até, eu acho até uma coisa feia, o uniforme das mulheres é o mesmo dos homens, fica parecendo uma coisa de segunda linha. Aquele short jogando no joelho, você não adapta a vestimenta, você não adapta o tamanho de campo, que daria um trabalho danado, você não adapta o tamanho do gol, você não adapta o número de participantes. Eu acho assim, o esporte feminino, e eu acho que a maioria da população entende, assim, brasileira e mundial, chato. O futebol feminino, aliás, chato. O que eu posso fazer? Eu acho que aqui há uma incompatibilidade total de opinião sobre o futebol feminino. Mas não dá pra acusar de machista uma pessoa que não gosta de futebol você feminino. Você falou que tem esportes que são propícios para mulheres e esportes por são causa propícios do corpo. Não, olha só, a gente já superou essa fase, Adriza. Hoje a mulher, mas que fase? a fase machista, que tinha coisa pra mulher e coisa pra homem. Hoje mais a mulher, adaptado. ela pode fazer qualquer esporte. Tudo, pode fazer qualquer profissão. E ela se dá bem em qualquer esporte, em qualquer profissão. Mas a maioria das mulheres não querem ser futebolistas, elas não querem ser executivas. Só tem diferença elas de querem salário. Profissões de cuidado, só tem diferença de salário entre uma Marta e um Neymar, porque o mundo é machista. Não tem uma diferença de salário porque as pessoas não querem ver futebol feminino. Se tem mais público para um determinado esporte, e esse esporte futebol é prioritariamente masculino para o público mais apetecível, é claro que o Neymar vai ganhar 10, 15, 20 vezes mais que a Marta. A questão de público, de demanda. Se você tem um público para um esporte determinado masculino maior, ele vai ganhar 10 vezes mais. As marcas, é uma questão de mercado, baby. As marcas vão atrás do Neymar. As marcas vão do esporte que dá mais rentabilidade. A questão é essa. A gente tem que lutar para direitos iguais, inclusive no esporte. Mas você acha que como? O Estado vai fazer isso? Lutar por direitos iguais por exemplo, encher os estádios quando as mulheres vão jogar o futebol. Mas você não pode empurrar as pessoas. Não, a gente não tá empurrando. As pessoas estão muito mais avançadas que você. Elas estão indo pros estádios. A Globo tentou, vai meia dúzia. Vão pros estádios, sim. Não vai, as pessoas não gostam. Você não tem jeito de mandar no gosto e no interesse das pessoas. Entendeu? A Globo tentou fazer isso, tentou fazer uma publicidade gigantesca para promover uma Copa Mundial Feminina e foi um desastre. Entendeu? Teve lances, assim, que eu achei até um pouco machistas, assim, de mulher puxando o cabelo da outra, umas cenas meio estapafúrdias, acho até uma caricatura. Mas, do ponto de vista estético, da visualização do telespectador, o esporte feminino é muito menos apetecível do que o masculino, que eu posso fazer.
Lamentável. Gente, já começamos com tudo aqui no nosso debate. Já quero pedir pra todo mundo que tá nos assistindo aí, ó, deixar o like, tá bom? Precisamos ficar em evidência aqui na plataforma. Produção, faz uma enquete perguntando o que o pessoal acha do futebol feminino. É sério? Tem Faz mais homens ou mais mulheres que assistem o programa? Depende. O público dele só tem nerd. Tá certo. Veio um pessoal aí que te segue? Não sei. Eu, Vamos ver. eu não trouxe nada. Vamos lá. Coloca aí, faz uma enquete dizendo pro pessoal o que eles acham do Eu futebol nem feminino. gosto muito de futebol. Bom Dá uma ou bola ruim? pra cada Só um. isso. 22 pessoas querendo enfiar uma bola. Eu acho esporte. Meu balcão vai pra lá, vai pra lá, vai pra cá. Tem outros esportes mais Você interessantes. não gosta de que nada futebol. também, Adris. Pelo amor Esporte de é uma Deus. coisa chata. Esporte é um substitutivo xoxo pra guerra. Na guerra, você ganha por uma ideologia, você ganha por um princípio moral, um povo domina o outro, só que na guerra você tem cabeças decepadas, gente morrendo, gente sendo assassinada. Então o esporte é um substitutivo politicamente correto em substituição ao morticínio, ao instinto agressivo que existe na guerra por um território, por um princípio de justiça moral, né? Só que falta sempre ao esporte, ao futebol, ou qualquer outro esporte, a volúpia de alguém morrendo, dando sangue por um princípio moral. É uma coisa, ganha, e ganhou um título. O título é uma abstração, é uma metáfora. Então é um substitutivo xoxo para o princípio de competição humana que é exposto, sobretudo, nas guerras em que as pessoas podem Mas morrer é uma forma por de valores. competir de uma forma Mas saudável. é uma competição estéril. É a mesma coisa da substituição da masturbação pelo sexo real. Entendeu? É um treino para uma competição estéril. É legal, eu acho bacana ver esporte o tempo inteiro. Eu gosto mais de tênis feminino, Eu tô vôlei, meio vôlei horrorizada feminino. aqui, eu tô que meio chocada. Eu eu vejo não- o corpo das meninas, não tô falando só do Não, isso aí é machismo. estético. Isso aí é machismo. estético, as mulheres, Isso aí é machismo. as Isso aí é mulheres- machismo. as mulheres assim se Isso movimentando aí é machismo. de maneira Isso aí é melita. machismo. Lógico que não. É machismo, sim. Você é se machismo, sentir sim. seduzido por um Você corpo feminino é machismo. em movimento machismo. durante o Você esporte tá dizendo é machismo? que você só assiste esporte por conta da questão sexual. Não falei isso não. Você falou que prefere... Existe embutida a sensualidade feminina no manejo dos seus movimentos, dos seus gestos, dos seus olhares, da sua volúpia de querer ganhar, que no vôlei, no tênis, futebol não, acho uma coisa masculinizada. as É porque mulheres a todas roupa é masculinizadas. larga. É muito E aí ruim. você gosta da Não, roupa... os da roupa- movimentos do Você futebol... gosta da roupa coladinha. Eu gosto. Então, isso aí é porque você os assiste movimentos futebol, do esporte você assiste feminino. as mulheres jogando não pela sua As competência. duas coisas. Não, O que, tá. que tem você gostar da sensualidade? Não. No bom sentido, no sentido mais amplo Isso é do machismo. termo. Isso é Lógico que machismo. não. Eu não tô reduzindo a mulher a um objeto sexual quando eu vejo e me sinto atraído pela estética da movimentação feminina sei lá, num nado sincronizado. Nado sincronizado é uma coisa mais pras moças. No balé, o movimento E você feminino. acha que balé não é pra homem? É pra homem, mas é prioritariamente para mulheres. Não tem nada de O movimento prioritariamente, não. suave, o movimento lírico, Isso o aí é movimento poético. Isso aí é machismo, não É tem nada muito de mais prioritário. feminino. É como há profissões mais. Não são exclusivas, mais adequadas para mulheres e profissões mais adequadas a homens. assim. Não existe isso. Isso não quer dizer que eu vou mais, ô proibir Adriles. mulher. Não. Não existe isso. Isso vai lá na Suécia. Eles fizeram uma tentativa de impor profissões masculinas, eminentemente, tradicionalmente para mulheres. Não deu certo. As mulheres voltaram para as profissões Adriles, de cuidar. hoje as mulheres estão na engenharia, as Estão mulheres em todos os As lugares. mulheres são petroleiras, Estão as em mulheres todos os são lugares. metroviárias, as mulheres Estão estão em todos os lugares. dirigindo ônibus, Mas as dirigindo profissões caminhão. ligadas a cuidado. Vai no YouTube e vê se você tem Mas- uma mulher viralizando, falando como é que conserta motor. A maioria das youtubers são de maquiagem, de vestimenta, de tratamento estético. E não tem problema com isso. É uma tendência. Eu não tô dizendo para proibir ou que não haja Mas mulheres futebolistas, não ou existe, mecânicas, não ou e- caminhoneiras. Mas são Se minoria. existe diferença na sociedade, se as mulheres estão mais nas profissões ditas femininas, Por quê? é porque a sociedade é machista. Não, é porque e é tendência. incentivou, A deixa eu falar. cultura, deixa. E incentivou as mulheres desde pequenas a estarem cuidando da boneca, cuidando da Mas você quer que mulher brinca cozinha. de G.I. Joe? O que é isso? Que a mulher brinque do que ela quiser. Mas enfim, A mulher tem que brincar do que ela quiser. a cultura. Não tem que ser só que brincar de boneca, só brincar Silvia, de cozinha. minha cara Porque Silvia as da mulheres- bancada feminina. As mulheres têm que ter Silvia. uma gama imensa A de cultura, chances de ela é oportunidades. filha da biologia, tá? A biologia, a genética, pressupõe uma tendência. Se a mulher prefere brincar de boneca, é por quê? Porque ela tem um instinto materno. Não é que ela prefere, tem um isso foi imposto Não, pra não é ela. imposto. A mulher Claro brinca que de é ser mãe
desde a mais terra infância, porque ela sabe que ela vai ser Os mãe. meninos, quando veem bonecas, quando tem a oportunidade de pegar bonecas, eles também brincam de bonecas. Não, eu não brincava de boneca e não mas gostava, te não. deram uma boneca pra você brincar, por Não, eu acaso? ia rejeitar, eu não Não, você gostava. não ia rejeitar, você era uma Não, criança. não. Essa é coisa de tendência. É e olha que eu tenho uma Adriles, forma meio esquisita. brinquedo de menina e brinquedo de menino é uma coisa superada. Existe sim. Isso é machismo. Existe, é mesmo assim, se você machismo. colocar uma sainha no homem, ele não vai gostar. Se ele tem uma predisposição masculina, que é 99,99% dos homens têm, ele vai ter a brincadeira do homem é ligada brincadeira. à biogenética. A biogenética do homem é mais incisiva, é mais provedora, é mais agressiva. Homem vai brincar de arminha, homem vai brincar de futebol, homem vai brincar de dar soquinho no papai, ou soquinho no coleguinha, ou seja, da competitividade. A mulher vai dançar mais, a mulher vai ser mais cuidadora, porque ela tem um instinto materno, a mulher é mais delicada, ela tende, não estou falando que isso é uma coisa exclusiva, tende a ter profissões de origem de mais cuidado. Tanto é assim que eu estou dando um exemplo na Suécia, nos países nórdicos, de mulheres que tendem a ser mais cuidadoras de profissões de enfermagem, profissões de dentista, profissão até de médica, mas os executivos, os mecânicos, os caminhoneiros são predominantemente homens, inclusive dos países mais progressistas. São predominantemente porque a tendência. sociedade, Não. Criou um padrão. A cultura é filha da biologia. A sociedade criou um padrão. Mulher é mais frágil, é mais delicada, é mais sensível, é mais cuidadora. Isso não é uma desvantagem. Foi sendo é uma construído diferença. historicamente Não. e culturalmente de que existiam profissões para homens e existiam Não, é profissões papel para normativo. mulheres. Eu não- E aí, há pouco tempo atrás, não muito tempo, algumas décadas atrás, as mulheres foram vendo que isso era uma coisa ultrapassada e que elas poderiam ter a profissão que elas quisessem. E é por isso que hoje a gente não tem tantas mulheres em profissões ditas. Porque elas não querem. Não é porque elas não querem. Elas não Não é querem. porque elas não querem. Elas não querem. Não é porque elas não querem, Por que não. que tem menos Não é vereadores porque na elas nossa não- Câmara? Por que que Porque tem tem menos- machismo na sociedade. Porque elas não pra uma mulher querem. se Mulher tornar pode ser o que ela vereadora, quer. pra uma mulher se tornar política, ela tem que ultrapassar não sei quantas barreiras. Que Pro barreira homem- tem? O TSE empurra as mulheres a serem candidatas. Mas você sabe Tem cota. quantos homens... Tem cota. Você sabe quantos Só não- homens é porque elas não querem. incentivam? Tem candidato laranja de partido Sabem quantos que tem que empurrar homens a falsa candidata que as incentivam? mulheres não querem. Ó, depois ele tá gritando aqui, depois o pessoal lá do seu público fala que eu que grito. Mas, ó, tô pode gritando? registrar. Não, às vezes tá gritando bem mais. Mas eu grito sempre. Então, não, mas aí Não é fala que a machismo, mulher não. que tá gritando, porque eu vi lá os comentários falando, nossa, como essa mulher grita. Ó, a gente tá aqui num debate, certo? Ele Aham. tá falando alto, eu também. Então, Não assim... tem problema, aqui- Xuxa. não, é porque tem um estereótipo de que a mulher é a que grita. Tá, eu grito a mulher mais é a que a Silvia histérica. também. Eu admiro. Grita A mulher mais, é ele que- grita Eu mais. grito sempre, eu não faço distinção de gênero, eu grito com homem, com mulher, com trans, qualquer coisa. A questão que você coloca, Silvia, é o seguinte, eu concordo com você num ponto. Houve um tempo, tá? E esse tempo até foi necessário, o feminismo. Calma, isso, fala baixo. Foi necessário o feminismo acontecer, que a mulher realmente era alijada de qualquer potencialidade de crescimento profissional. O papel da mulher na Idade Média, por exemplo, era ser mãe, exclusivamente mãe. Não que ser mãe seja uma coisa maravilhosa, não seja uma coisa maravilhosa, que a principal função de uma mulher é ser A mãe. principal função É de uma isso aí. mulher é ser mãe? Deixa eu completar. O feminismo foi necessário para dar realmente direito a trabalho, a liberdade sexual, a herança, a ir e vir, a divórcio. A questão que se coloca é, mesmo depois da liberação total das mulheres, o direito ao trabalho, a herança, liberdade sexual, herança, divórcio, etc., tudo, aí o feminismo acaba. O feminismo deixa de ter razão de ser. Nos últimos 50 anos, o feminismo virou uma coisa de castração de homens apenas. Agora, quando você quer impor, aí é vocês feministas, querem impor de maneira autoritária, histérica, que as mulheres queiram ser vereadoras, deputadas, executivas, CEOs. Isso é uma imposição que as mulheres não querem. Se você pega pesquisas, as mulheres com 30 e poucos anos, quando elas querem ser mãe, dá o formigamento lá delas querer ser mãe, elas não querem trabalhar 12, 14 horas numa fábrica, ou como CEO, ou como executiva, ou como chefe de um hospital, porque elas preferem ter uma vida de mãe de família e ter talvez uma profissão liberal também, que lhes dê algum sustento e alguma possibilidade de liberdade econômica, né? Para não ficar preso aos seus maridos. Posso falar? Só terminar. Então a questão que se coloca é: as profissões ligadas a cuidado são mais profissões ligadas à essência feminina por causa do cuidado maternal que ela tem. É uma tendência, não é uma imposição machista. Hoje acabou essa história. A mulher pode ser o que ela quiser, da maneira que ela quiser, como ela quiser, mas ela não está vinculada à cultura e a profissões e a esportes, muitos deles ligados a homens. Isso não tem nada a ver com machismo.
Tem a ver com a liberdade feminina. Você não pode impor goela abaixo de uma mulher que ela queira ser vereadora, deputada, senadora, CEO, executiva. Silvia, a questão é essa. A maioria não quer. E eu digo aqui, ela não vai querer, porque ela é mais cuidadosa em relação a deveres maternais e a profissões que têm esse elo de cuidado. Primeiro, essa coisa de que existe um padrão de que a mulher tem que se encaixar. Tem, não. Aqui, primeiro, a maternidade tá acima de tudo. Então, assim, há muitas mulheres que eu conheço que não querem ser mães. Problema. Há muitas Opção mulheres. delas. É uma opção que as mulheres Tudo têm. bem. No dia de Tendência. hoje, nos dias de hoje, as mulheres têm essa opção. Ainda bem. Porque teve um tempo que elas eram obrigadas a ser Acabei mães. de concordar Então, com hoje você. elas não são mais obrigadas a ser mães. Porque existe os Mas elas anticoncepcionais. A maioria As mulheres que querem Graças a Deus elas querem ser Não me mãe. interrompe, eu não te interrompi. Tá Deixei você falar tudo que você queria falar, agora eu vou falar. Calma aí, Adri. Agora eu vou falar. Então, assim, primeiro, não existe esse padrão que você quer vestir nas mulheres. As mulheres, elas não têm um padrão a ser seguido. Primeiro, que a cultura e a sociedade, ela supera a biologia. Supera. Sim, esse aí tá num ponto aqui, ó, Eu não posso engravidar, de por divergência de divergência entre nós, porque você não enxerga que a sociedade e a cultura, ela é uma coisa muito superior a simplesmente determinações biológicas. Não. Primeira coisa, essa. Segunda coisa, mesmo com o feminismo tendo conquistado o direito da mulher votar, direito da mulher se divorciar, direito da mulher trabalhar fora, direito da mulher viajar sem precisar do consentimento do marido, direito a várias coisas Tudo que foi até os anos o 60 do ano feminismo passado, que conquistou. do século Mesmo passado. assim, hoje em dia, a gente vê ainda que, apesar do avanço da legislação, o machismo está incutido na cabeça Mas e no na quê? cultura e na mentalidade. Aonde? Por isso que é muito difícil para as mulheres estar nos espaços da política, porque chegando lá, os homens querem falar mais alto. Oi? E eu sou prova viva disso, porque lá na Câmara Municipal, muitas vezes que eu estava falando, eu fui interrompida por homens. Quantas vezes as mulheres são interrompidas? Quantas? E quantas vezes os homens são interrompidos nos espaços de poder? Para uma mulher trabalhadora do chão de fábrica chegar a pensar em querer ser uma política, vereadora, deputada e tudo mais, é muito distante da realidade dela, porque ela não é incentivada a ocupar os espaços políticos desde criança, como o homem é incentivado. Vai pra rua, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E as mulheres não são incentivadas. Então, Mas por que não que ela é tem que ser verdade. incentivada? Ela tem que ser incentivada. Por quê? Porque a gente não quer uma sociedade desigual. A mulher faz o que ela A quer. gente não quer. Então, bem. isso aí Incentivo. não existe que a mulher deveria fazer o que ela quiser. Ela faz Só o que que ela a quer. sociedade poda a mulher. A sociedade Aonde? não dá as mesmas oportunidades para as mulheres. E nós, feministas, lutamos para que as mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens. Vocês aí, bolsonaristas, da extrema-direita, não sei se Eu vocês sou consideram... Eu acho que sim, eu acho que você é da extrema-direita. Mas vocês, bolsonaristas, né? Bolsonarista você é. Então, vocês, Eu sou? bolsonaristas, você depois responde se você é ou não. Mas, assim, vocês dessa linha de pensamento, vocês acham que as mulheres... que o feminismo, na verdade, quer impor um matriarcado, quer impor uma hierarquia, que as mulheres têm Não, que ser não acho maiores... isso. Que os homens, e a gente não Vocês quer querem isso. castrar os A homens, gente é não quer diferente. castrar homem, Quer coisa nenhuma. castrar homens, Que sim. isso? A gente quer Já vou te igualdade. explicar. Já o feminismo não Já tem tem. igualdade. Você sabe quantas mulheres sofrem assédio, sofrem estupro, sofrem violência doméstica, sofrem tem. feminicídio? Ah. E quantos homens que sofrem estupro? Os homens são estupros? mais fortes. É claro que Não, existe os uma homens são mais desequanimidade nesse fortes. sentido. Não é nada. Claro. Exatamente. Silvia, a questão que se coloca é a seguinte. Vamos colocar da origem da coisa. A cultura, ela não precede a biologia. A biologia, a cultura tá atrelada à biologia. O primeiro movimento feminista foi exatamente a instituição do que se chama família, lá na pré-história. Os homens estupravam as mulheres, todo mundo era presa dos seus próprios instintos. A partir do momento em que o homem percebe que o fruto de uma conjunção carnal, de um coito sexual, dava origem a um filho, que era a premissa da imortalidade da sua carne, não da sua pessoa, mas da continuidade do seu ser, ele passa a acolher aquela mulher. Então a mulher começa a ser protegida pelos homens, de outros homens que poderiam estuprá-la, através da instituição do amor, do carinho que surge na percepção de que uma mulher e um homem poderiam ter um filho. É a primeira instituição cultural, é a primeira instituição da civilização. A família é a primeira instituição da feminilidade, da doçura, da possibilidade da mulher ser mãe e reconhecer
aquele feto, aquele fruto do amor com o homem. Aí começou a percepção do amor romântico. Quando você chega... Você estudou Oi? isso em que livro de história? Porque, Isso tem em qualquer livro de porque eu pré-história. sou historiadora. Tem qualquer isso livro aí de não história. tem livro de história Tá. nenhum. A questão é que a gente chegou num momento, a gente passou por um momento em que, em milhares de anos, a mulher realmente foi subjugada por causa da força física maior dos homens, tá? Por isso foi necessário, aí eu concordo com você vai adorar o que eu tô dizendo, o feminismo no século XVIII, o feminismo no século XIX, em que as mulheres angariaram vários direitos, em que o papel normativo baseado apenas exclusivamente na biologia do homem ser mais forte, não pressupunha que o homem era mais inteligente ou deveria ser o líder de todas as nações, ou deveria ter o poder exclusivo. A partir do momento que a mulher ganha todos esses poderes, ou possibilidade de poderes, dela querer ser deputada, senadora, querer ser médica, ganhar salário, ganhar liberdade sexual de fazer o que ela quer, com quem ela bem entende, casar com quem ela bem entende, com quem ela bem entende, pelo tempo, acabou. É o fim do feminismo. Você diz, porque homens assediam mais, homens estupram mais. Sim, homens são mais fortes. Uma minoria de homens é criminosa. O problema que eu considero do feminismo é vocês dizerem que a cultura transcende a biologia. Por exemplo, o fato de mulheres serem mais assediadas e estupradas é um condicionante de uma biologia e de homens que não entendem o valor da civilização, de não impor uma vontade sexual, como havia na pré-história, às mulheres. Isso foi superado. Não foi superado em termos de uma minoria machista. O Brasil não é um país estruturalmente machista. O país tem alguns machistas, uma minoria ínfima de homens que assediam, homens que estupram, assim como tem uma minoria ínfima de racistas ou homofóbicos. Ou seja, pela cultura, a gente realmente superou uma biologia tosca dada, aí eu chego ao ponto, na pré-história em que homens estupravam mulheres. Quem estupra mulheres hoje é uma minoria ínfima, irrisória de homens. O problema do feminismo, que ficou sem ação e sem discurso depois que vocês, mulheres, conquistaram todos os direitos e prerrogativas de qualquer homem que vocês podem fazer em qualquer momento, em qualquer circunstância da sua vida, é dizer que existe uma cultura do estupro, dizer que existe uma cultura de assédio, ou seja, vocês demonizam toda a classe dos homens como potencialmente criminosos. Quando o crime, hoje, a barbárie, hoje o assédio ou o estupro é uma minoria de uma minoria. É percebido como um crime. O feminismo se tornou deletério e absolutamente negativo exatamente porque ele perdeu a razão de ser. O humanismo que une homens e mulheres nessa superação de uma biologia tosca da pré-história, mas não superação total da biologia, homens continuam mais fortes, homens continuam com a percepção maior de liderança, homens são mais voltados ao cuidado por uma tendência biológica, não é por uma imposição cultural. Mulheres podem fazer o que elas bem entendem hoje. Podem ser vereadoras, podem ser deputadas, podem ser médicas, podem ser executivas. Mas a maioria não quer porque é voltada mais a profissões de cuidado. E esse cuidado está ligado à principal função de uma mulher, que é ser mãe. Deixa eu falar agora, então. O feminismo acabou. Acabou. Hoje existe um humanismo que acolhe homens e mulheres que são subjugados ou são vítimas de crimes. Não existe cultura do estupro, não existe cultura de assédio. É só isso. Deixa eu falar aqui meu ponto de vista. Veja bem. Primeiro que você está colocando na pré-história uma coisa que... primeiro que a pré-história, ela durou muito tempo. Eu sei. E isso que você reduziu aí, eu sou historiadora, você reduziu a pré-história a uma coisa, assim, escabrosa. Durante a pré-história, nós tivemos, através de pesquisas, porque pré-história... A gente pesquisa através do quê? Dos fósseis, através da arqueologia. Eu não sei se você estudou história lá no Brasil Paralelo. Se você estudou história no Brasil... Estudei em todos os lugares. Atenção. Se Chuchu, ele estudou... Eu li todos os autores progressistas na vida. Estou falando. Tá se bom. ele estudou história no Brasil Nem conheço, Paralelo, não. ele vai ter essa história distorcida aí. Porque a história, a pré-história, na pré-história, tem estudos arqueológicos que mostram que existiram sociedades matriarcais. Em que as mulheres... pré-história? Na pré-história, sim, não tinha nem civilização, na pré-história, tudo bem, sociedades matriarcais, Não, sociedades acho que não. primitivas, comunitárias Não é e pré-história. matriarcais. É pré-história. Ainda não tinha o quê? Ainda não tinha as grandes civilizações. E essas sociedades matriarcais, a mulher ela não dominava o homem, mas ela tinha certas prerrogativas. Por exemplo, elas ficavam... tinha
um prestígio por elas terem descoberto a agricultura, terem manejado Isso não a é pré-história, não tinha agricultura na pré-história. Claro que tinha, Não tinha Adriles, agora, que tinha isso? a Revolução Que Agrícola. isso? Leia Que lá o isso? livro do Não. Harari, que é o autor de Ó, esquerda, as globalista. civilizações- Sapiens, a Revolução as Agrícola foi a as primeira que civilizações- tirou o homem da veja bem, pré-história. As civilizações, Ué. as civilizações, elas inserem sim a questão da propriedade, da família e do Estado. As Aí você civilizações. saiu da pré-história. Sim, mas antes de sair da pré-história, Não, não teve tinha. sociedades matriarcais. Pré-história é sociedade primitiva. Quer dizer, sociedade. primitiva, é princípio matriarcal, primitivo. Não tinha, comunitária, não tinha tinha. sim. Você tá errando. A gente, depois a gente vai ver lá Tá na bom. biblioteca eu vou te mostrar todos os livros. E